Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para os exercícios de tríceps. Depois da vinheta, editor. Bom turma, nesse vídeo eu vou explicar alguns detalhes sobre a execução dos exercícios para tríceps, como a gente pode fazer para evitar lesões e ter um rendimento maior ainda no treino. E principalmente quais exercícios eu acho mais interessantes e como a gente pode otimizar eles utilizando ou cabo ou dumbbell. Bom turma, para a gente trabalhar tríceps, a gente precisa ter uma amplitude de movimento boa. Por quê? Ele é um músculo muito forte. E como ele está localizado na porção com inserção no cotovelo e origem no ombro, para a gente ativar ele de uma maneira exclusiva, a gente precisa usar os exercícios monoarticulares, ou seja, que seja só para a extensão do cotovelo. Por quê? Quando a gente treina peito e alguns exercícios de costas, ou seja, que tem a flexão de cotovelo e a extensão, a gente vai trabalhar ele, só que como um coadjuvante, ele não vai ser tão solicitado. É ideal usar esses exercícios também para compor o treino, mas no caso aqui para a gente fazer um detonado e ficar bem explicado, eu vou utilizar bastante os exercícios monoarticular para você entender como ele funciona na prática. E os exercícios que eu mais gosto de utilizar são os exercícios que eu divido entre construtores e os exercícios que eu faço de detalhamento. Na prática, todos eles vão dar uma ativação para o músculo. A questão é o quanto de carga a gente consegue colocar, o quanto a gente consegue deixar ele confortável para fazer o movimento. Aqui a gente vai utilizar a polia para fazer os exercícios mais comuns, que são o tríceps corda e o tríceps cabo, e também o coice. Para a gente fazer o tríceps barra, é um exercício que a gente utiliza a pegada pronada, ou seja, a mão voltada para baixo. E o que isso muda em relação à barra V ou a pegada da corda, que seria uma pegada neutra? A única diferença é o seu conforto articular, tanto para o punho quanto para o cotovelo. Algumas pessoas que têm um desconforto no cotovelo podem se sentir melhor utilizando a barra V para ter um pouquinho de angulação e assim não forçando tanto a articulação do cotovelo. Isso é uma dica importante para quem tem um pouco de limitação e quer dar um estímulo legal para o tríceps também. Então vamos lá para a barra reta. O mais importante dos exercícios na polia é utilizar ela na altura acima da sua cabeça. Algumas pessoas colocam ela mais para baixo, mas quando a gente vai fazer a flexão, ou seja, a hora da volta, o peso acaba parando antes e a gente tem o descanso do músculo, ou seja, ele parou de exercer contração. Então sempre coloca a polia mais alta do que você e depois a gente vai para a posição do tronco. O que acontece? A maioria das pessoas utilizam essa base aqui, uma perna na frente e outra atrás, a base de lutador. Só que a gente precisa ter a extensão completa do braço. E quando a gente desce com a barra aqui, a gente acaba parando e deixando um pouco de angulação ainda para fazer a contração do músculo. Por isso é importante utilizar os pés paralelos, joelhos flexionados e o bumbum um pouquinho para trás. Porque aí sim, a hora que a gente estender, a gente vai conseguir deixar o braço 100% estendido e assim fazendo a contração máxima do exercício. E como a gente está utilizando aqui a polia ao invés do peso livre, a gente consegue ter tensão de ponto a ponto do movimento. Claro, se a gente utilizar a angulação correta, como eu falei no começo do vídeo. Então vamos lá para a demonstração prática do exercício. Outro ponto importante é a pegada da barra. Se você tem os ombros mais largos, é importante pegar na largura dos seus ombros, para a pegada não ficar fechada e assim você perder parte da ativação. Aqui fica um movimento desconfortável tanto para a articulação quanto para o músculo também, porque ali ele vai ter uma perda de eficiência. E o segundo ponto é a parte de extensão do músculo, ou seja, a volta, que você está controlando o peso na hora da subida. Muita gente para no 90 graus e estende de novo. Aqui também você está perdendo eficiência. No caso da polia, como eu expliquei, você tem a tensão contínua, então você pode deixar encostar no seu bíceps. Então o que vai mandar a sua flexão de cotovelo vai ser o tamanho do seu braço. Encostou, pode sair de novo, então você vai ter o máximo da extensão com o máximo da contração e assim ter mais tempo sobre tensão no exercício. Agora para a corda, a gente tem que usar os mesmos princípios da barra,
porém ela tem uma diferença que é o final dela. Como aqui a gente tem uma pegada mais flexível, ou seja, a gente consegue controlar mais onde nossa mão e nosso punho vai, a gente tem que tomar cuidado e não fazer força e perder essa flexão de punho. É importante que ele mantenha sempre reto. Se a gente ficar fazendo isso ou isso, vai acabar machucando nossa articulação e, de novo, a gente não vai conseguir colocar o peso exclusivamente no músculo. Além disso, na parte final da contração aqui do tríceps, a gente tem que tomar cuidado com a parte da extensão da corda. Porque quando a gente faz isso e roda para fora, a gente está colocando em risco nossa articulação do cotovelo, pois esse movimento aqui sai fora da flexão e extensão, ou seja, os movimentos que o cotovelo foi feito para fazer. E assim, trazendo mais risco e lesão para sua articulação. Bom, dois outros exercícios muito bons para tríceps também é o francês e o testa. Aqui eu vou demonstrar com pesos livres para vocês entenderem como é que funciona o processo, mas eles também podem ser executados na polia. Esses dois exercícios eu costumo privilegiar com pesos livres, porque às vezes, dependendo do horário que você treina ou do tamanho da sua academia, você consegue ter uma mobilidade maior também, né? Porque às vezes tem muita gente utilizando as polias, você tem que mudar seu treino porque alguém está utilizando. E principalmente nesse momento hoje que a gente está vivendo, revezar aparelho, ficar muito perto, é melhor trocar e ter essa opção de conseguir executar em qualquer lugar. Os dumbbells, como tem uma maior variedade, você sempre consegue estar executando os seus exercícios na ordem que você quer. Então vamos lá, a primeira coisa do francês é estabilizar muito bem a coluna, porque ele vai te jogar para trás, né? Com o peso aqui estando aqui atrás. Estabilizar muito bem a coluna porque ele vai te tender a jogar para trás. Então a força tem que ser aqui no abdômen para te estabilizar. E você vai ter que mirar o cotovelo lá pro teto, para ele ter essa angulação. Para quem tem um pouquinho menos de flexibilidade, no começo é um pouco desconfortável. O que eu indico fazer? Treinar ele unilateral, porque aí com menos peso você consegue ter uma eficiência melhor. Porque se você fizer com os dois braços, você vai ter que colocar um halter muito pesado e aí vai ficar te balançando, te forçando mais para trás ainda. A outra dica é manter ele na flexão um pouquinho atrás da cabeça e vai estender quase completo. Lembrando, se você estender completo e segurar lá em cima, você vai perder tensão no movimento. Então aqui, como o vetor de força está para baixo, você quer trazer ele, estender e voltar para o tríceps ter toda a parte da ação. Não ficar segurando aqui em cima e apenas estabilizar o peso. E agora, para mim, um dos meus exercícios preferidos para tríceps é o tríceps testa. Por quê? Nele a gente consegue uma angulação boa, consegue ficar confortável e a gente consegue desenvolver intensidade nele, ou seja, a gente consegue colocar peso. E para a gente executar ele, o ideal é a gente utilizar um banco reto ou até mesmo um banco declinado. Por quê? A gente quer manter o cotovelo sempre apontado para o teto. O maior erro das pessoas é deixar ele 90 graus, ele acaba ficando um pouquinho para baixo e na hora da extensão a gente relaxa. Se a gente conseguir deixar a pontinha apontada para o teto, a gente vai ter tensão no movimento do começo ao fim. Outro ponto que eu vejo as pessoas ficarem bastante preocupadas, mas talvez não seja tão relevante, é com a angulação do cotovelo. Se você tiver uma dorsal um pouquinho mais avantajada, uma largura de ombros maiores, talvez você não consiga fechar esse cotovelo como outras pessoas conseguiriam. Então você faz uma adaptação para o seu corpo, deixando ele levemente afastado. O mais importante é você fazer a extensão e a flexão sem perder a linha do cotovelo com o ombro. Se esse vídeo te ajudou a melhorar o seu treino, comenta aqui embaixo
E se você tem algum amigo ou amiga que está com dúvida nos exercícios, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E deixa o like aqui para saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Até mais, galera! Vai, digamos que aqui tá bem mais que eu. É, mas tá bom. É porque a hora que você voltar, você vai segurar e ela vai ter um gapzinho ainda, assim. Vai ficar... É.